ossificação em meio à cartilagem. Se a gente observar essa cartilagem, ela vai estar como essa foto do meio, ela vai ter o formato do osso do adulto, mas ela não aparece no raio-x, é só o centro ali, o núcleo ossificado que vai aparecer na radiografia. E esses núcleos, eles vão surgindo à medida que a criança vai crescendo. Ela já nasce com alguns deles formados, mas quanto mais velha a criança, mais osso a gente vai enxergar no raio-x. Por exemplo, o calcânio ali, né? Então, ele vai surgir aos 7 meses de idade, o núcleo de ossificação. Já as cunhas, né, os cuneiformes, eles vão ossificar por volta dos 4 anos de idade. Então, no raio-x, como está essa imagem aqui, a gente não enxerga, né? Parece que tem um buraco ali no meio, onde, na verdade, é só cartilagem, ainda sem núcleozinho de ossificação, tá? Deu para entender? Ele pode passar. É assim. Então, aqui a diferença de um raio-x de uma criança de 2 anos de idade para uma de 4, né? A gente vê aqui que a de 4 anos já tem os núcleozinhos de ossificação das falanges ali mais formados, e os ossinhos do médio pé aqui também, a gente vê mais bolinhas do que na de 2 anos de idade, tá? Pode passar. Então, isso é importante para avaliação radiográfica. As deformidades, de uma forma geral, então, o pé varo, pezinho para dentro, o pé valgo, pezinho para fora. O aduto, né, é a adução do antepé. A gente vai estar olhando ele na região plantar, né, e ele vai estar viradinho para dentro só o antepé, diferente do varo e do valgo, onde todo o pé roda. Quando a gente fala também em vário e valgo, a gente pode observar a posição do calcanhar, né? Valgo é tudo que se afasta da linha média. Varo é tudo que se aproxima da linha média. Então, se a gente olhar a criança de costas, a gente vai olhar para a posição do calcanhar e a gente vai poder classificar em varo ou valgo. O pé equino é o pezinho que fica na ponta, né? O pé calcâneo é o contrário, quando apoia no calcanhar. Pé plano é o pé chato, a gente não vai ter o arco plantar formado, e no pé cavo a gente vai ter um arco exuberante, tá? Se tiver alguma terminologia que eu estiver usando e vocês não souberem o que é, por favor, me interrompam e me perguntem. Pode passar. Doutora, deixa eu já aproveitar Sim. e fazer uma perguntinha, então, nesse meio de campo. Essa relação do pé da criança ser em maior parte, pelo que se percebe ali nas radiografias, cartilagem, é o que determina o pé da criança ser naturalmente mais plano? Não é pela cartilagem. Não pensando em patológico, tá? Não, eu vou explicar agora o que é o pé plano da criança. Ele não é um pé patológico, salvo raras exceções, tá? Então, o pé, ele é mais plano na criança porque ele tem uma hipermobilidade ligamentar, e aí porque ela não tem também força muscular, ela nunca apoiou esse pé no chão. Então, a musculatura não está desenvolvida, o arco plantar ainda não está sustentado. E por isso que quando a criança pisa no chão, esse arquinho afunda. Mas ele não afunda por uma deformidade. Ele afunda por uma falta de sustentação que ela ainda não desenvolveu, tá? Então, o pé plano, ele é o desabamento do arco longitudinal do pé na fase de apoio, né? E até os 2 anos de idade, a maioria das crianças não tem o arco plantar. Eu atendo muita consulta de mãe achando que a criança tem o pé chato com 1 ano e meio de idade. Mas, na verdade, esse arco plantar, ele pode se formar até os 8 anos de idade, né? Então, não significa que uma criança com pé plano vai ser um adulto com pé plano, tá? Quando que a gente se preocupa com o pé plano na criança? Quando ele não é flexível, ele é um pé rígido, e quando ele é acompanhado de dor também, tá? Não é comum ter dor no pé. Isso é uma coisa que é importante diferenciar, o pé rígido de um flexível, né? Para saber quando que a gente tem que investigar outras causas de pé plano. Pode passar. Então, isso que você tinha me perguntado, né? Não é a cartilagem em si, é a hiperlacidão ligamentar, a musculatura, que ainda não está bem desenvolvida,
e à medida que for desenvolvendo, vai formando o arco plantar. Antigamente usavam essas botinhas ortopédicas e essas órteses horrorosas aqui, tipo o Forrest Gump que vocês estão vendo ali, e, na verdade, achavam que isso fazia milagre, mas não era a botinha que resolvia, era o próprio crescimento da criança que fazia o arquinho plantar surgir, e aí achavam que era porque tinha usado botinha. Se vocês perguntarem para os pais e avós de vocês, acho que metade desse pessoal mais velho usou essas botinhas e não precisava, né? Então, elas caíram em desuso, a gente não prescreve mais. Pode passar. Isso é para avaliar a mobilidade da articulação subtalar, né? A gente pede para o paciente ficar na ponta do pé. Se o calcâneo variza, ou seja, se ele aproxima da linha média, como a gente está vendo nessa foto do meio, ele tem uma subtalar móvel. Se é o contrário, né? Ele fica na ponta do pé e o calcâneo não mexe, aí tem uma subtalar rígida. Então, para diferenciar um pé plano rígido de um flexível, é um teste que a gente pode usar, que é o teste da ponta dos pés. Pode passar. Outro teste que a gente pode fazer para avaliar se um pé é rígido ou flexível, um pé plano, é levantar o hálux, tá? Então, estende o hálux, se a gente vê que o arquinho está formando ali, esse arco existe, só não está sustentado. Então, um pé flexível. É o teste de Jack. Pode passar? Outra coisa que a gente sempre avalia em pés planos é a contratura posterior ali do tendão de Aquiles, né? Complexo gastrosóleo. A gente faz dorsiflexão do pé e extensão do joelho, e faz a dorsiflexão do pé com o joelho fletido, né? Caso ele tenha limitação de dorsiflexão em qualquer uma dessas posições, a gente tem que investigar alguma patologia, né? Não é normal que se tenha essa limitação. E também dor a palpação dos tendões fibulares, do seio do tarso, das articulações, né? Nada disso é normal. Pode passar. Outro exame que a gente pode usar é a baropodometria, né? Que é uma plataforma de vidro com um espelho embaixo, a gente consegue enxergar a impressão que a planta do pé faz, né, na superfície. Então, vocês podem ver ali o pé plano, ele vai fazer uma impressão mais alargada, porque ele vai estar apoiando essa face interna do médio pé, né? Quando, na verdade, esse do meio que é o normal, não fazer essa impressão medial, né? E no pé cavo, então, ele apoia menos do que deveria. O arco fica muito elevado e vai acabar sobrecarregando a face anterior aqui, a cabeça dos metatarsos. Vou falar sobre o pé cavo também, daí eu explico. Pode passar. Tá, então, o raio-x, se vocês acharem que a criança, ou isso serve para adulto também, tem um pé plano, pode solicitar uma radiografia, né? Tem uma linha que a gente traça, que se chama linha de Meharry, ela vai cruzar o centro do talos e ela tem que estar cruzando também a diáfise do primeiro metatarso, né? Então, isso tem que estar alinhado. Se não cruzar, se ela passar acima, então, ou abaixo, na verdade, no pé plano, vocês vão ter um diagnóstico radiográfico, então, do pé plano. Tá? A gente pede também a oblíqua 45 graus para diferenciar de outras situações patológicas, que são as coalizões tarsais. Pode passar. Ou barras társicas, tá? Que são comunicações anormais entre os ossos do tarso. Elas podem ser ósseas ou cartilaginosas e podem ter origem lá no período embrionário, né? Mas vão dar sintomas só ao final do crescimento ósseo. Então, uma comunicação anormal ali entre o calcâneo e o navicular, ou entre o talos e o calcâneo, que é a mais comum de todas, e essa é a idade que eles vão vir a dar sintomas. Então, por volta dos 12 anos de idade. A gente consegue enxergar melhor por tomografia ou ressonância, mas quando ela é óssea, dá para ver também no raio-x. Pode passar. Tratamento, então, para o pé doloroso. Solados mais rígidos, palmilhas, fisioterapia e analgésicos. E o tratamento cirúrgico fica indicado para falha do tratamento conservador, né? Então, quando tiver barra, a gente pode ressecar essa barra cirurgicamente, fazer osteotomias, realinhar esse pé plano, né? Mas assim, ó, é o último caso, tá? E lembrando que a grande maioria dos pés planos são flexíveis e indolores e não requerem nenhum tipo de tratamento.
Pode passar. O pé cavo, então, é o contrário do pé plano. Ele vai ter uma elevação do arco longitudinal medial, né? Pode estar associado à garra dos dedos. E ele geralmente, ao contrário do pé plano, o pé cavo, ele geralmente é sintomático. Com o passar do tempo, ele começa a dar dor, porque ele sobrecarrega a cabeça dos metatarsos ali, né? Ele acaba forçando, né, essa região e acaba ficando sintomático com o passar do tempo. A gente tem que investigar sempre o pé cavo, porque a grande maioria dos casos ela está relacionada com causa neurológica. E estando relacionada com causa neurológica, ela pode ser progressiva, tá? Então, deformidade progressiva pode passar. A gente investiga, pode ter um desequilíbrio muscular, doença de Charcot-Marie-Tooth, não sei se vocês já ouviram falar, eu vou explicar um pouquinho o que é. Paralisia cerebral, AVC ou doenças medulares, tá? Está também associado a algumas causas congênitas e traumáticas, mas o mais comum é que seja neurológico. Pode passar. Então, Charcot-Marie-Tooth, então, é uma neuropatia sensitivo-motora, né? Onde ela vai acometer principalmente pés e mãos. Ela é autossômica dominante, então, às vezes, a gente tem famílias com vários casos da doença. E ela é progressiva, começa com um pé cavo e vai evoluindo para perda de força, né, hipotrofia ali da panturrilha, dessas deformidades das mãos em garra também, pode passar. Tá? Então, com o passar do tempo, esses casos se tornam cirúrgicos, sendo mais graves em mulheres e mais graves quanto mais cedo eles começam a dar os seus primeiros sinais, né? Então, eu tenho uma pacientinha que começou com 7 anos. Ela já está com uma marcha bem prejudicada e, às vezes, eles vão acabar ficando de cadeira de rodas. Né? Mas boa parte dos casos não chega a esse nível de gravidade, consegue caminhar, mas com necessidade de tratamento cirúrgico, né? Correção das deformidades do pé cavo, então. Pode passar. Aqui é o tratamento conservador, né? Então, a gente pode usar também palmilhas, adaptações no calçado, isso para pacientes mais jovens e com acometimento leve. À medida que as deformidades forem agravando, a gente vai acabar indicando tratamento cirúrgico para correção. Então, são várias deformidades que acontecem ali, em médio, retro e antepé, e aí a gente vai corrigir elas à medida que elas forem aparecendo. Pode passar. O pé torto congênito, então, que era nosso enfoque principal. O pé torto congênito é uma deformidade musculoesquelética mais comum da infância. Então, ele é composto por deformidades em cavo e adulto do antepé e médio pé e vário e equino do retropé, tá? Que é o que a gente falou lá no início. Ele vai ter todas as deformidades ao mesmo tempo. Pode passar. Então, ele tem vários tipos, né? Ele pode ser idiopático, que é o mais comum. Então, a criança é uma criança saudável, mas tem o pé torto congênito, que pode ser uni ou bilateral. Ele pode ser teratológico, quando está associado a outras síndromes. Geralmente, o teratológico ele é mais grave, mais rígido. Então, complexo. O posicional é, na verdade, um diagnóstico diferencial. O pé posicional é aquele pezinho que nasce viradinho, mas ele é flexível, então é um pé que não precisa de tratamento e é bem comum pela posição intrauterina, tá? O negligenciado é quando ele não é tratado até o início da marcha e o recidivado é quando, mesmo depois de a gente fazer todo o tratamento, ele vai voltar a apresentar algum componente da deformidade. Pode passar. Então, 1 para 1.000 nascidos vivos, não é tão incomum assim. Bilateral em 50% dos casos. Ele vai ser mais comum em meninos, mais frequente do lado direito. História familiar positiva, né, em até 25% dos casos. Ele está associado a oligodrâmino, né, também. Vai ser visto na morfológica de primeiro trimestre, já dá para identificar, tá? E não tem relação
Muitas pessoas correlacionam com displasia de desenvolvimento do quadril, mas eles não estão associados, tá? Desculpa, pode passar. Então, não se sabe bem a causa dos idiopáticos, né? De onde que vem esse pé torto? Se fala em fatores genéticos, em parte, está em estudo ainda isso. Vai ter alterações tanto do formato dos ossos quanto dos ligamentos, partes moles, contraturas, né? Principalmente no colo do talos. O talos é o osso mais alterado. E a compressão uterina, tanto externa quanto oligodrâmino, também parecem ter uma correlação. Pode passar. Então, ele se levanta a suspeita no morfológico, mas a gente confirma pelo exame físico. Então, o diagnóstico é clínico, né? Tem vários níveis de gravidade também. Pode passar. Essa é uma escala que a gente usa para avaliar, né? Graduar o pé torto. E também durante o tratamento a gente vai reavaliando ele, reclassificando nessa tabela, que é a classificação de Pirani. Muito importante para quem é ortopedista pediátrico. Mas vocês não precisam saber isso. Pode passar. Então, o método de Ponseti, ele é considerado agora o padrão ouro para tratamento de pé torto congênito. Antes do Dr. Ponseti, o tratamento era sempre cirúrgico, cirurgias agressivas, grandes, né? Que deixavam o pé rígido, doloroso, não tinha um bom resultado. E o método de Ponseti consiste na manipulação seriada desse pezinho, moldando no gesso. Então, a gente vai fazendo gessinhos no bebê e vai corrigindo as deformidades gradualmente, tá? Pode passar. Então, esses são os gessinhos que a gente vai fazendo. Troca uma vez por semana, né? E quando a gente atinge o ponto de correção, a gente faz uma pequena cirurgia só, que é a tenotomia do tendão de Aquiles. E aí, depois o pacientinho tem que usar essa órtese, né? Por um período de tempo. Até os 5 anos de idade, o uso noturno dessa órtese para que não haja recidiva da deformidade. E o resultado é muito bom, né? As crianças ficam sem dor, com boa mobilidade, os pezinhos ficam normais, tá? Claro, sempre existe o pai e mãe que abandona o uso da órtese, daí volta a deformidade, tem que fazer cirurgia, existe. Mas a grande maioria que segue bem direitinho o tratamento tem uma chance de sucesso enorme, tá? Então, o Dr. Ponseti foi revolucionário no tratamento do pé torto. Pode passar. Então, isso é um pé torto negligenciado, não tratado, né? Então, é uma tragédia. Agora a gente sabe que tem como não chegar nesse ponto mais. Pode passar. O metatarso adulto nada mais é do que o antepé adulto, aduzido. Então, viradinho para dentro, né? Esse sim vai estar associado à displasia de quadril e torcicolo congênito. Se ele é flexível, também não requer tratamento. E quando ele é rígido, a gente faz também manipulações seriadas no gesso, parecido com o tratamento do pé torto. Pode passar. Então, essa fotinha aqui de baixo, a gente traça uma linha no centro do calcanhar, e o normal é que ela cruze o segundo espaço interdigital, aqui entre o segundo e o terceiro pododáctilos. Quanto mais lateral ela passar, mais adulto é o pé, tá? Pode passar. O pé talo vertical é uma deformidade mais rara, mas o talos, ele vai estar olhando para cima, né? Então, ele vai ter essa deformidade na planta do pé, né? O tratamento também é feito com gessos seriados no movimento contrário ao do pé torto congênito para correção. E ao final também a gente faz a tenotomia do tendão de Aquiles. É uma deformidade que mais frequentemente está associada a síndromes, tá? Pode passar. Então, a gente vê o talos mais verticalizado aqui, ó. Então, não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês estão enxergando o meu mouse? Não, né?
Acho que não. Normal, eu acho que não. Não tem como, na verdade. Mas, enfim, a gente tá vê que o talos, ele tá olhando para o chão, né? Enquanto o resto do pé tá dorsifletido, o talos está olhando para baixo. Então, a parte da frente do pé está assim e o talos está assim. Tá? Esse é o talos vertical. Pode passar. O calcânio valgo é aquele pezinho torto posicional que eu falei para vocês, que é diagnóstico diferencial de pé torto. É muito comum, né? Os bebezinhos nascerem com esse pezinho virado pela posição que estava dentro da barriga. E o tratamento é conservador, né? Sempre vai evoluir bem. Pode orientar a mãe a fazer manipulações ali, no sentido contrário à deformidade, para alongar essas partes moles que estiverem mais contraturadas. Mas ele não tem deformidade congênita. Ele é um pezinho simplesmente que ficou assim pela posição intrauterina e ele evolui bem. Pode passar. Então, ele é bem flexível. A gente consegue levar o pezinho para o lugar se tentar manipular. Pé equinoidiopático, esse também vocês já devem ter visto. Né? Criancinha que tem mania de caminhar na ponta do pé. A gente investiga quando ele passa dos 2 anos de idade, mas ele ainda pode ter bom prognóstico até os 5. Então, a gente... pacientes autistas, né? Algumas situações fazem com que a criança caminhe mais na ponta do pé, mas nem sempre, né, vai ser relacionado a alguma outra patologia. Às vezes é apenas um hábito que a criança tem de caminhar na ponta e ela vai perdendo isso à medida que vai crescendo, tá? Quando passa dos 3 anos de idade, a gente fica de olho, né? Passando dos 5, a gente começa uma fisioterapia para... porque senão eles podem desenvolver contratura do tríceps sural ali, da panturrilha, né? Mas a maioria tem boa evolução. Pode passar. As osteocondroses, o que é isso, né? Então, é uma diminuição na circulação sanguínea da cartilagem de crescimento, levando a uma isquemia temporária e autolimitada. Ela pode acontecer em vários ossos do pé e ela não lesiona a cartilagem de crescimento, então não deixa sequelas. É algo temporário ali. Pode passar. Vou falar das principais. Então, a de Keller, né, é a do navicular. Então, a gente vê, não sei se vocês conseguem enxergar que o navicular do lado esquerdo aqui, ele tá achatadinho e esbranquiçado. Uma coisa que sempre dá para fazer, se vocês estão na dúvida, né, se tá normal ou não tá normal o raio-x da criança, é radiografar o outro lado. E aí vocês comparam para ver se tem alguma diferença. Então, a gente vê comparando com o contralateral que o navicular tem um formato diferente, tá? Então, dor, edema local, nesse caso, meninos, mas todas elas são mais frequentes em meninos, com exceção da de Freiberg, que eu vou mostrar. Dor que piora com apoio, pode dar um pouquinho de edema, calor local, pode passar. Freiberg é essa da cabeça do metatarso, né? Mais comum em meninas para o final do crescimento ósseo, ali por 13 anos de idade. Ela está associada à fórmula metatarsal, que é o tamanho dos metatarsos, né? Aquelas meninas que têm o segundo dedo mais comprido que o primeiro, tem uma chance aumentada de ter essa osteocondrose de Freiberg, né? Ela é a que é mais chatinha de tratar, assim, que mais pode deixar dor residual, às vezes ela destrói a articulação ali. As demais evoluem bem, pode passar. Então, a do calcânio, que é a doença de Sever, essa aqui acho que é a disparada mais frequente. Então, é menino que joga bola com 8, 12 anos de idade, dor no calcanhar. É muito, muito comum, tá? E aí, basicamente, o tratamento é evitar impacto, cuidar com o calçado, não ficar usando tênis de futsal que não tem amortecimento, por exemplo. Pode usar calcanheira de silicone para proteger, alongar o tendão de Aquiles, né? Então, todas elas têm relação também com excesso de carga ali, impacto. Pode passar. A do quinto metatarso é a de Iselin, então pode ter um edema ali na altura do quinto metatarso, e a gente observa uma fragmentação ali da base do quinto no raio-x. Pode passar.
E por último, as polidactilias, né? Então, pré-axial, então são as do hálux, né? Então, mais próximas ao hálux, e as pós-axiais são as do quinto dedo, a partir do quinto dedo. As pós-axiais são muito mais comuns, então esse dedo extranumerário aqui, um dedinho extralateral, é o que a gente mais observa, e o que a gente tem que tentar enxergar no raio-x é aonde que ele está duplicado, né? Porque pode ser só o dedo mesmo, como é esse raio-x de baixo está mostrando, ou pode ser todo o metatarso aqui. Então, na hora que a gente for fazer a cirurgia, a gente tem que saber em que nível a gente tem que ressecar. Por exemplo, nesse primeiro raio-x, não adianta eu tirar só o dedo, porque ele vai ficar com uma saliência lateral. Então, a gente tem que tirar todo o metatarso extra ali, onde ele está bifurcado. Tá. E pode passar. Tem as sindactilias também. Essa primeira, que é a mais comum entre o segundo e o terceiro, ela não requer tratamento, ela é mais estética. Então, a gente geralmente não opera esse tipo de sindactilia, né? Quando é entre o primeiro e o segundo, sim, porque o hálux, se ele fica preso ao segundo, ele limita muito a sua função, né? Ele não consegue fazer uma dorsiflexão adequada e isso acaba atrapalhando a marcha, o caminhar. Então, elas podem estar associadas também à polidactilia. Então, polissindactilia, às vezes vem tudo junto, pode passar, e aparecem umas bizarrices, assim, né? De vários dedos extranumerários com sindactilia associada, mas é a minoria dos casos, né? Pode passar. Então, a gente planeja pelo raio-x como que vai fazer essa ressecção do dedo extranumerário. Traça ali, né? Então, aqui foi ressecado todo esse metatarso extranumerário, com cunha extranumerária também ali, né? E aí tem um resultado esteticamente satisfatório, né? Porque para calçar um calçado normal com dedos extranumerários fica bem complicado. Pode passar. Então, o que eu acho importante vocês saberem é o que é normal, o que faz parte do desenvolvimento da criança, como o pezinho plano e flexível que a gente conversou, e quando esse pé é um pé patológico, né? Então, quando encaminhar para avaliação com um ortopedista pediátrico, quando o pé for rígido, doloroso, quando o paciente tiver alteração de marcha por causa desse pé, se isso estiver piorando progressivamente ou for associado a alguma síndrome, tá? E também sempre que vocês tiverem dúvida quanto ao diagnóstico e tratamento. Pode passar. É isso. Falei brevemente sobre cada um deles. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E se tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar. Sim, deixa eu ver aqui. Doutora, quanto à polidactilia, depois da cirurgia, como que funciona? Ela vai ter uma vida normal e tudo, vai desenvolver normal? Ou precisa ter algum cuidado pro resto da vida? Na verdade, quando a gente opera muito cedo, né, aquele pezinho ainda é muito cartilaginoso, então a gente tem que ficar monitorizando no raio-x para ver se não está formando nenhuma saliênciazinha óssea ali novamente, né? Eu geralmente acompanho por 2 anos após a cirurgia e se estiver evoluindo tudo bem, dificilmente daí para frente vai dar algum problema, né? Claro que tudo depende da complexidade da polidactilia. Então, quanto mais dedos extranumerários, mais difícil vai ser da gente deixar esse pé normal. Mas a gente tem que deixar o mais normal possível. Então, depende, claro, da complexidade de cada caso. Mas a maioria fica bem, né? A maioria consegue usar calçados normais, fica sem dor, consegue correr, fazer tudo. Mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida sobre Sim. termos mesmo. Tipo, no pé plano, existe a laxidão articular, né? Que é a mesma coisa que hipermobilidade, seria?
hiperlacidão ligamentar, isso, que eu falei, é uma hipermobilidade, isso, porque, na verdade, hiperlacidão ligamentar são ligamentos muito elásticos, né, e a gente pode fazer esse teste não só observando a mobilidade do pé, da mão também. Então, se vocês pegarem o polegar e tentarem aproximar do antebraço, eu tenho um pouco, tá? Então, por isso que eu vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui é um sinal de hiperlacidão ligamentar, tá? Então, outra coisa é a hiperextensão do cotovelo. O cotovelo, se ele hiperestender, se a gente ver que ele está passando ali do 0 graus de extensão, Sim. Então, também é um sinal de hiperlacidão ligamentar. Entendi. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. André aqui. Quando é que essa relação de polidactilia ela pode realmente complicar no ponto de vista cirúrgico? Quando é que a coisa realmente pode ficar não operável, vamos dizer assim? Na verdade, sempre é operável, tá? Mas tem casos que são mais difíceis, porque a pré-axial, se quiser voltar ali no slide da polidactilia, para eu mostrar. Mais um, esse aí. A pré-axial, né? Até esse caso nem é tanto, mas ela geralmente é mais difícil de tratar, porque se eu ressecar todo esse dedo, vai faltar tecido para cobrir. Então, às vezes, a gente tem que rodar retalho cutâneo para cobrir, né? Ou quando a gente tem que tirar o dedo do meio, em vez de tirar o lateral, porque a gente tem que sempre olhar no raio-x qual é o dedo que está mais bem formado, e a gente vai tirar o que tiver menos evoluído, digamos, né? Nem sempre é o dedo que está para dentro, às vezes é o que está no meio. E aí, para cobrir aquela falha, a gente tem que rodar retalho. Então, os pré-axiais geralmente são mais complicados de se tratar do que os pós-axiais, né? Onde é só ressecar aqui o dedo e suturar e fica bem. Esse pós-axial aqui não costuma dar nenhum tipo de complicação, tá? Esse outro pré-axial, ele pode dar necrose de pele, pode dar complicações de partes moles, enfim. Entendi. Obrigado. Oi, tudo bem? Eu queria saber se já se sabe a causa de o porquê que essas síndromes e essas anomalias, elas são mais frequentes em meninos do que em meninas. Eu vi que tu comentou no início que ainda está sendo estudado e tudo mais. Tem um fator genético envolvido? Se sim, algumas... é que nem depende, né? A maioria das que eu falei são mais comuns em meninos, mas não se sabe o motivo, tá? Não se tem uma causa específica. E vê que são deformidades completamente diferentes umas das outras. Mas não tem, assim, um fator causal bem estabelecido para isso. Eu queria saber também se é só nos pés que os meninos meio que ganham, assim, né, em questão de frequência, ou se no resto, nas mãos, nos braços, nas pernas, também acontece essa disparidade. Não, a gente vai ter algumas doenças mais comuns em meninas também. Por exemplo, a epifisiólise do fêmur proximal é uma delas. Tá? Depende da doença, né? Algumas delas são mais comuns em meninas, outras em meninos, outras não têm relação não tem preferência por sexo, digamos. Tá? Então, tudo depende de qual doença a gente está falando a respeito, né? A única coisa que a gente sabe que a causa é as fraturas, isso sim. A gente sabe que menina apronta mais e fratura mais. Todas as fraturas são mais comuns em meninos também, mas a gente sabe o motivo, né? Porque eles são mais hiperativos e aí são menos cuidadosos e acabam se fraturando mais. Isso é fato também. Mas é a única coisa que eu posso dizer, assim, que eu sei o porquê.
Outra coisa que me chamou a atenção e que eu lembro que eu vi em mim, é ótima. Na realidade, a minha mãe me conta isso da época que eu era mais novo. Eu sou autista. E uma coisa que eu tinha, que a minha mãe conta que eu tinha por hábito, era de andar na ponta dos pés. Isso. E eu já tive alguns pacientes com autismo também e que vinham com essa mesma característica. Inclusive, foram encaminhados pelo traumatologista para reabilitação de marcha, para evitar encurtamento de gastrocnêmio e tal. Mas eu não lembro nem por mim, e as poucas crianças que eu atendi também não se expressavam tão bem para eu conseguir investigar isso. Tem algum fator específico que faça essa predileção ou é só um hábito temporário da criança? Por algum motivo meio aleatório? Quando a gente fala em pé equino habitual, né, ele é comparado à gagueira do caminhar, né? Então, é algo que a criança desenvolve ali durante o seu desenvolvimento. Ela começa fazendo isso porque ela vê que ela consegue se impulsionar melhor. Então, ela vai na ponta do pé quando está apoiando na mãozinha ali para caminhar, ela vai na ponta do pé e ela não perde aquele hábito, né? E ela continua caminhando na ponta do pé mesmo após soltar as mãos. O que a gente faz, às vezes, é um treino pro cérebro, né? A gente pede para a criancinha ficar sentada e a mãe segurar os pezinhos dela no chão. Levantar e sentar, levantar e sentar. A gente tem que treinar esse cérebro a apoiar esse pé por completo no chão, tá? Porque é algo totalmente habitual da criança, é algo que ela desenvolve e que às vezes é um pouquinho difícil de perder, tá? Aí, nos casos onde passa dos 2 anos, enfim, a gente investiga e acaba encaminhando para a físio para acelerar o processo. Tá? Mas não é algo que vai deixar sequelas se tratado da forma correta. Eles evoluem bem. Eu acho que andar na ponta dos pés é comum entre nós autistas, por causa que é uma estereotipia também, e a gente tem a tendência de ter movimentos repetitivos e aí de fazer o mesmo padrão de, enfim, acho que também essa seria uma explicação para a gente, enfim. Sim, tá, junto com os movimentos estereotipados, né? Mas, assim, eu vou dizer que a maioria das crianças que eu atendo que tem o pé equino habitual não tem o diagnóstico de autismo, né? Às vezes ele vem isolado. Sim, sim. Poderia se classificar isso como um pequeno atraso no desenvolvimento motor? Não, porque não tá. É o único fator. Não tem atraso de início de marcha, não tem atraso do sentar, não tem atraso. Enfim, a criança vem vindo bem, normal, né? E é algo que ela vai desenvolver após o início da marcha. Eles não. A gente considera normal que comece a caminhar até 1 ano e 4 meses, né? Então, eles não têm atrasos de marcos motores antes disso. Tá? Então, não tem essa correlação. A Caroline fez uma pergunta aqui no chat. Eu não sei se consegue ler. Não vi, peraí. Em caso de o tratamento conservador para o pé plano em adultos falhar, o tratamento cirúrgico para pacientes obesos é contraindicado, e caso seja feito, pode não ser bem sucedido, porque o arco plantar pode desabar novamente. A causa do pé plano do adulto, ela é diferente da criança, tá? Então, tudo que eu falei hoje é sobre o pé da criança. A causa do pé plano do adulto pode tanto ser algo do desenvolvimento, que sempre teve o pé plano, quanto pode ser por insuficiência do tendão tibial posterior, que é aquele pé que era normal e ficou plano com o tempo. Pés dolorosos, né, rígidos, acaba se indicando tratamento cirúrgico, e aí a tua pergunta depende da cirurgia que você vai optar a fazer, né? Em alguns casos se indica artrodese, que é a fusão das articulações, através de cirurgia, e dificilmente uma artrodese vai falhar com o tempo.
né? Já uma osteotomia corretiva pode, sim, com o tempo vir a desenvolver, recidivar a deformidade. Então, depende da técnica, depende da gravidade do caso, e a obesidade em si não é um fator que vai influenciar na nossa decisão de tratamento, tá? Certo? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Acho que seria isso. Acho que sim, doutora. Em nome da Liga, tenho muito a te agradecer pela disponibilidade, por toda a explicação, toda a apresentação que foi extremamente rica, com várias imagens e pontos que são muito legais para ilustrar algo que a gente ainda está bem distante da prática. Afinal de contas, a ortopedia dentro da faculdade de medicina ela tem um período muito curto, e a ortopedia pediátrica, quando com sorte a gente acaba pegando alguma coisa, mas menos ainda, né? Então, sua apresentação foi impecável para a gente, com certeza vai ajudar bastante nosso desenvolvimento aqui. Que bom, fico feliz. E muito obrigado pela disponibilidade. E a gente eu adorei a aula, enfim, espero que todo mundo tenha gostado e aproveitado. E muito obrigada. Quando quiserem mais algum tema, é só falar comigo, tá? Muito obrigado, doutora. Fico à disposição. Um abraço. Ainda vai lhe acionar mais vezes, com toda certeza. Muito obrigado, e no que precisar da Liga também estamos à sua disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.